Fala aí, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje eu quero te falar 15 conselhos que eu gostaria de ter ouvido antes de começar a investir e que eu não encontrei em nenhum livro que eu já li. Para quem sabe, eu tenho aqui uma biblioteca na minha casa com vários livros, eu gosto muito de ler, eu sou muito adepto à leitura. Aliás, esse vídeo não é para invalidar os livros, tá? Então eu recomendo que você leia, você vai aprender muito. Mas esses 15 conselhos que eu separei, eu não encontrei em nenhum livro, tá certo? Então, 15 conselhos para que você comece a investir de forma inteligente, que você alcance, né, um patrimônio bacana, que te gere renda passiva e que você não vai encontrar em livros. Meu nome é Danilo Silva, sou consultor de investimento. Se inscreve nesse canal se você é novo. Clique em curtir também e deixa aqui para mim nos comentários se você já investe, se você está pensando em começar a investir, se você tem medo, se já perdeu dinheiro. Deixa aqui para mim no comentário alguma coisa para eu conhecer você. Eu gosto muito de ler os comentários, de saber as pessoas que estão aqui participando com a gente desses conteúdos, beleza? Bora lá para o primeiro conselho, tá? Então eu separei aqui, ó, 15 conselhos. Então vamos para o primeiro conselho aí, certo? Aprenda a investir. Tá, eu sei que você deve ter pensado, cara, que conselho mais idiota é esse? Aprenda a investir. Como assim? É óbvio isso, né? Mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Aprenda a investir. As pessoas, a grande maioria, tá? Eu tô há 15 anos no mercado financeiro e os meus 15 anos que eu trabalho com o mercado financeiro, eu trabalho com pessoa física. Eu nunca trabalhei com investidor institucional, com bancos, com fundos, não. Sempre foi com pessoa física, com investidor final. E assim, é unânime, a maioria das pessoas tem preguiça de aprender, não quer, sabe, se aprofundar. E cara, isso aqui tinha que ser matéria de disciplina de escola, sabe? As pessoas tinham que ter isso aqui na escola, tinha que aprender a investir na escola. Porque quando você aprende a investir, quando você aprende a diferença entre renda ativa e renda passiva, quando você aprende sobre o mercado financeiro, muda a forma como você enxerga o dinheiro, tá? Então, aprenda a investir. E aí você pode aprender fazendo, usando conteúdos gratuitos, como por exemplo esse vídeo aqui no canal do YouTube, cursos, cara, invista, sabe? Hoje em dia tem um preconceito bobo, um cursinho, vendedor de curso. Cara, você tem 7 dias por lei de garantia. Comprou, não curtiu? Cancela, o seu dinheiro vai estar estornado, automático. Eu vendo cursos e eu sei que as plataformas estornam o valor de forma automática. O valor vai estar na sua conta. Então, invista no conhecimento. Compre livros, né? Eu tô falando aqui que não tem livros esses conselhos, mas compre, leia os livros. Putz, livro muito ruim, mas valeu a pena ali. Alguma coisa você extraiu daquele livro, tá? Invista em conhecimento. E eu coloquei aqui conteúdos gratuitos, mas na verdade não é nada de graça, né? Porque você, por exemplo, tá vendo esse vídeo, você tá disponibilizando o seu tempo. E, cara, hoje em dia tempo é uma parada que vale muita grana, não é? Então, não tem nada de graça. Usa o seu tempo, os seus recursos para aprender a investir e esse vai aí o meu primeiro conselho. Segundo conselho que eu tenho aqui, pratique investimentos, tá? Então, enquanto existem pessoas que não buscam aprender sobre investimento, existem pessoas que só ficam no aprendizado, só ficam no teórico, só fica em cursos, em vídeos aqui no YouTube, mas não vai para a prática. Então, cara, abre conta numa corretora, abre o home broker, clica nos botões lá, sabe? Coloca 100 reais lá na corretora. Se você perder os 100 reais, cara, não vai mudar a tua vida, não vai deixar você mais rico, mais pobre, mas pratique investimentos, vai para a prática, porque só a prática vai tornar você uma pessoa calejada, uma pessoa que vai conseguir aí identificar oportunidades. Então, pratique investimentos. Faça investimentos na prática, tá certo? Para que você consiga, de fato, ter resultados. Terceiro conselho, time é muito importante. Tá? O que é o time? Time é o momento certo de você fazer o seu investimento. Existe uma frase que eu até anotei aqui, ó. Se você estiver certo na hora errada, você está errado. Do André Jakurski, que é um grande gestor de fundos aqui do Brasil. Se você estiver certo na hora errada, você está errado. E o time, ele é muito importante. É muito importante assim, preciso comprar essa ação. É um momento de comprar essa ação? Que nem agora, nesse momento que eu tô falando, a bolsa tá no seu high histórico, quer ver? Deixa eu abrir aqui para você ver como que tá a bolsa. Olha aqui o tanto que a bolsa subiu
nesse mês de agosto, né? A bolsa tá em 136 mil pontos. Isso aqui é o quê? É o high, é a máxima da bolsa, histórico. Se a gente for olhar aqui o histórico da bolsa, ó, ele passou o seu histórico, a sua máxima histórica em reais, tá? Então nós tínhamos aqui uma máxima em 134 mil pontos, que atingiu em janeiro. De lá para cá a bolsa começou a cair. Agora a bolsa já está no positivo nesse ano. Saiu do vermelho e já está no positivo. E aí a pergunta que fica é, será que agora é o momento de investir? De comprar? É óbvio que tem vários ativos que ainda não aproveitaram essa subida da bolsa, tá? Tem muitos ativos que estão para trás. Só que o time é muito importante. Então, tenha isso na sua cabeça. O momento certo de fazer é tão importante quanto saber o que fazer, tá? Se você estiver certo, só que tá na hora errada, você tá errado, beleza? Esse aqui é o terceiro conselho. Quarto conselho que eu quero entregar aqui para vocês hoje. A economia é muito mais importante que o stock picking. O que é o stock picking? É você selecionar as ações, né? É você analisar as ações ali, as melhores ações e tudo mais. Só que se você selecionar as ações, só que a nossa economia tá um troço assim horrível, a economia não tá andando, a sua carteira não vai andar. Então assim, você precisa saber ter uma leitura econômica. Eu falo para todos os meus alunos, os meus clientes, a partir do momento em que você decidiu se tornar investidor, investidora, você tem que ter uma mudança da sua cabeça, sabe? A gente chama de metanoia, né? De mudança de mente, né? Você precisa enxergar o mundo com os olhos de investidores. Ou seja, como que tá a economia? Você precisa acompanhar as notícias. Ah, Danilo, eu vou ficar bitolado? Não é ficar bitolado, mas é acompanhar as notícias. Afinal de contas, você é um investidor agora. Você é uma investidora. Você precisa acompanhar as notícias. Então, a economia, ela é muito mais importante do que simplesmente montar uma carteira de investimento. Saiba ler a economia. Agora mesmo, nós estamos com uma perspectiva muito latente, muito verdadeira de aumento da taxa Selic. Por quê? Se a gente tinha uma projeção de taxa Selic a 9% no final de 2024. Atualmente ela está em 10,5% e provavelmente vai finalizar em 11,5%. A gente vai ter um ponto percentual aí de alta na taxa Selic até o final do ano. Cara, por que isso vai acontecer? É muito importante que você saiba os motivos. Então, a economia ela é muito mais importante do que o stock picking, beleza? Quinto conselho. Quem manda nos investimentos é a curva de juros. Danilo, não entendi nada. O que é isso? É o seguinte. Na Bolsa de Valores se negocia o que nós chamamos de curva de juros. Ou seja, os investidores eles negociam os juros para o futuro. Tá? Então, se eu abrir aqui para você, ó. Tá, eu vou abrir aqui para você, certo? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Consegui, vou tirar, depois eu coloco. Se eu colocar aqui, ó, DI1F31, eu tô falando que eu quero ver qual que é o CDI para janeiro, F significa janeiro, de 2031. E tá aqui, o DI-F31, beleza? Se a gente for observar aqui, ó, olha a alta que a curva de juros, ou seja, o juros futuro teve do início do ano até agora, né? Até agora não, até julho, né? 3/7. De 3/7 até agora, olha aqui os juros caindo, tá certo? Então presta atenção nessa imagem. Se a gente colocar aqui o Ibovespa, olha só. Olha o que aconteceu com a bolsa do início do ano até julho, até 20 de junho, né? 20/6. Olha o que aconteceu depois com a bolsa. Subiu. Teve aqui essa pequena queda, depois subiu. No mesmo período em que os juros começou a cair, né? Ó, DI1F31. Ó, na mesma época em que os juros começam a cair. Então, o que manda é os juros futuros. Quem manda nos investimentos são os juros futuros. Você precisa aprender isso. Eu não vou me aprofundar porque não é a ideia desse conteúdo. Se você quiser, deixa aqui para mim nos comentários. Quero aprender mais sobre curva de juros. Que aí eu faço conteúdos aqui no YouTube sobre a curva de juros e por que é ela que manda nos investimentos. Mas você precisa saber que isso existe e que isso é importante. Beleza? Sexto conselho. Dividendo faz muita, mas muita diferença na sua rentabilidade. Por muito tempo, eu falava assim, dividendo não é tão importante assim, porque o dividendo, a empresa está tirando dinheiro do caixa, então ela está investindo menos nela, então ela não vai crescer. Gente, dividendo faz muita diferença para a rentabilidade. E tem um estudo da Trígono Capital, que é esse estudo aqui, ó. Esse estudo aqui, ó, ele revela exatamente isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. A Trígono Capital fez um estudo sobre o plano real, sobre o real, né, a moeda. E ela separou aqui as ações que tem, basicamente, né, as ações que já existiam quando o real
foi lançado e existem até hoje na Bolsa de Valores. E a primeira, né, e aí ela separou por rentabilidade. A Ferbasa, olha só que interessante, a Ferbasa, FESA 34, teve um retorno de 30 anos aí de 63.622%, tá aqui, ó, certo? A taxa anual composta, ou seja, ao ano, entregou um resultado de 24%. Obviamente não foi todos os anos esse resultado, né? Mas a taxa anual composta, a média, foi de 24%. Nos últimos 5 anos, 93%. E a participação dos dividendos no retorno de 30 anos, ou seja, a participação dos dividendos nesse retorno aqui, ó, nesse 63 mil, foi de 81%. Ou seja, 81% desses 63 mil equivale apenas a pagamento de dividendos. Então, assim, dividendos é muito bom e isso é ótimo. Quando eu vi esse estudo, né? E esse foi um dos motivos que fez eu mudar a minha concepção sobre dividendos. Eu falei, cara, eu preciso rever essa minha concepção, porque provavelmente está errada, né? E eu não tinha nada que validasse aquilo que eu acreditava. Eu acreditava porque eu acreditava. Eu comecei a procurar artigos em inglês e tudo mais sobre o assunto. E é isso, cara. Todos os ativos que pagam dividendos crescem. Por quê? Porque os dividendos, ele é o quê? Ele é uma parte do lucro da empresa. Se o lucro da empresa cresce, automaticamente a ação também cresce. Então, assim, dividendo faz muita diferença. Escolha empresas que pagam dividendos, tá certo? Nós chegamos aqui no 6º conselho. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, curte o conteúdo e deixa para mim nos comentários o que você tá achando desses conselhos, se já tá anotando, se tá valendo a pena, beleza? Deixa aí para mim nos comentários. 7º conselho: não invista em fundos de investimentos, exceto os ETFs. A maioria são ruins e tem taxas elevadas. Sabe esses fundos de investimentos que a corretora oferece, que a XP oferece, que a Rico oferece? Cara, são tudo ruins. Não invista nesses caras, exceto os ETFs, que são negociados na bolsa. E eu já fiz conteúdo aqui no canal falando sobre os ETFs. Eu não vou me aprofundar neles, beleza? Mas a maioria tem taxa de administração aí de 2%. E uma taxa de administração de 2% acumulam 100% em 50 anos. Tá? Então, basicamente, você vai entregar 100% de retorno aí em 50 anos para o gestor do fundo. No Brasil, apenas 2% dos fundos multimercados superam o desempenho do índice em 10 anos. 12% dos fundos de ações e apenas 13% dos fundos de renda fixa. Então, não invista em fundos de investimentos. Eu já fiz conteúdo aqui também no canal falando sobre não investir em fundos. Não vale a pena. Olha, três principais investimentos para você ter na sua carteira: títulos do Tesouro Direto, ações e fundos imobiliários. Ponto. Nada mais do que isso. Só isso já é suficiente. Se você quiser dar uma pimentada na sua carteira, mercado de opções, opções sobre ações e também um pouco de criptomoedas, tá? O criptomoedas é só para surfar onda, tá? Mas assim, bem pouco também e nem é a minha seara, eu nem manjo muito de criptomoedas, beleza? Então, não invista em fundos de investimentos. 8º conselho. Qual é o 8º conselho que a gente tem aqui? Fundos imobiliários são menos voláteis e entregam um bom retorno. Tenha na sua carteira. Tem muita gente que ainda fala mal de fundos imobiliários. Cara, o brasileiro gosta de investir em imóveis. Invista em imóveis através dos fundos imobiliários. Tem liquidez, tem retorno mensal. Você consegue ver, tudo bem, tem ali a cota desvaloriza e tal, mas a volatilidade é bem menor do que das ações. Então, tenha fundos imobiliários na sua carteira. Combinado? Fundos imobiliários aí é o meu 8º conselho. 9º conselho: nenhuma empresa está imune a mudanças. Esse papo de case com a ação não existe mais, não é tão simples assim, né? A gente tinha aí uma estratégia de investimento que se chamava buy hold, que é você comprar, né? Buy é comprar, hold é segurar, né? Cara, esquece isso, tá? Esquece isso. Agora, recentemente, a gente viu o Buffett vendendo as ações da Apple, né? O Buffett reduziu a sua exposição à Apple. Então, assim, nenhuma empresa hoje em dia, em se tratando do século XXI, na época que nós vivemos, nenhuma empresa está sujeita, está imune a mudanças no seu setor. Um exemplo é a Ambev, tá? Se você for olhar aqui as ações da Ambev, ó, Ambev. Deixa eu olhar aqui, ó. Olha as ações da Ambev, gente. De 2011, 2011 foi o último, ali 2009 até 2011 foi o último, a última alta expressiva das ações da Ambev. De lá pra cá, as ações nunca mais saíram desse patamar aqui, ó. Nunca mais saíram dos 9 pro 18.
dos 9 para o 18. Tudo bem, de 9 para 18, você dobra o capital, né, aqui investido, mas nunca mais saiu desse patamar, nunca mais teve essa alta expressiva, né? As ações da Ambev, a maior empresa, né, de líder no mercado aí de cervejas e tudo mais, é uma empresa que não está imune a mudanças, mudança de hábito. As pessoas não estão mais tomando tanta cerveja como antes. Aí tem as pessoas que tomam, tem a concorrência. Hoje em dia, muitas pessoas criando as suas próprias cervejarias. Cara, então nenhuma empresa está imune a mudanças. Não tem esse papo de case. Revise todas as ações que você investe aí, pelo menos de 6 em 6 meses, faça uma revisão na sua carteira. 10º conselho. Compre na baixa e venda na alta. Também parece ser bobo esse conselho, mas é basicamente isso. Não tenha medo de vender quando estiver na alta, tá? A maior parte, esse estudo eu vi... Onde que eu vi? Eu vi acho que no LinkedIn, no perfil de uma pessoa do LinkedIn agora. Mas ele pegou lá uma janela, se eu não me engano, de 20, 30 anos. E todas as vezes que dava o high e ele vendia a ação, depois caía, ele comprava de novo, né? Obviamente que isso é histórico, é fácil falar quando é histórico, mas toda a ação, a bolsa subia, aí ele vendia. Quando a bolsa caía, ele comprava de novo, aí a bolsa subia, ele vendia. Então ele fez essa simulação, o retorno dele foi mais que o dobro do que se ele ficasse com a ação do começo ao fim. Então todas essas quedas, elas prejudicam demais a sua rentabilidade. Então, não tenha medo de vender quando estiver muito alto. Que nem agora, a bolsa está no high histórico. Se você está com um lucro aí de 30, 40, 50, mais de 50% com uma ação, venda. Espera ela corrigir, depois você vai lá e compra de novo. Ah, mas tem as taxas, tem os custos operacionais. Gente, um monte de corretor aí não tem mais custo operacional, não tem mais custo de corretagem. Se você negociar abaixo de 20 mil reais, você não paga mais imposto de renda, tá? Então, use de forma estratégica esses investimentos. Combinado? 11º conselho aí, né? Tem empresas caras que sempre serão caras e tem empresas baratas que sempre serão baratas. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Uma empresa cara é a VEG. Meu, olha isso aqui, cara. VEG 3. A VEG 3 é aquela empresa que todo mundo fala, é muito cara, é muito caro, é muito caro, mas nunca deixa de ser cara. É uma empresa que sempre tá caindo. E aí, quando ela acontece esses negócios aqui, ó, você tem que fazer o quê? Você tem que comprar. Compra aqui, aí depois vai lá, fica com ela um pouquinho, aí você vende aqui, ó, ela ficou bem de lado, depois vai lá, compra um pouquinho mais, ela sobe. Então, assim, VEG é uma empresa cara que possivelmente vai ser sempre cara, porque entrega um mega de um resultado. É uma empresa muito boa. E a empresa barata, que é sempre barata, Eternit, né? Eternit já era, né? Saiu da recuperação judicial recentemente, mas é uma empresa que possivelmente será sempre barata, né? Sempre vai ser barata, sempre vai ser negociada nesse patamar, porque o negócio da empresa foi muito prejudicado, tá certo? Então, tenha isso na sua mente. Existem empresas que serão caras, que sempre vão ser caras, e existem empresas baratas que sempre serão baratas, beleza? 12º conselho, aprenda sobre o mercado de opções sobre ações, tá? Não é opção binária, não é opção sobre criptomoedas, opções sobre ações. Todos os grandes investidores utilizam o mercado de opções para fazer as suas negociações. Todos, sem exceção, todos, tá? Os grandes investidores de todo mundo, eles utilizam o mercado de opções para potencializar os seus ganhos, tá? E basicamente eles utilizam a venda coberta de call e a venda coberta de put. Só isso é suficiente para colocar a sua carteira de investimento bem acima de qualquer benchmark. E eu falo isso porque eu vivo isso aqui no meu escritório. Eu tenho clientes que nesse ano de 2024 está com rentabilidade aí de 30% a 40%, porque eles utilizam as opções nas suas carteiras de investimento. Combinado? Aprenda sobre o mercado de opções. Se você quiser, deixa para mim nos comentários que eu faço mais conteúdos. Na verdade, eu já fiz vídeo aqui sobre o mercado de opções. Eu vou deixar nos cards aqui também um vídeo para você assistir depois, beleza? 13º conselho. Compre a sua casa própria, mas imóvel para investimento não é um bom negócio, tá? Então, assim, tem esse debate no mercado, né? Ter a casa própria, sim ou não? Eu, Danilo, sou a favor que você tenha. Eu ainda não tenho. Porque eu acho que ter a casa própria depende muito do momento. Tem um momento certo para você ter a casa própria. Tá? Eu enxergo dessa forma. Tem um momento certo para você ter a casa própria. Mas tenha. Porque casa própria a gente está falando de conforto, de segurança, de privacidade. Então tem que ter a casa própria. Agora, não invista em imóveis, sabe? Eu tinha um tio aqui que eu queria comprar várias casinhas e alugar. E aí, aos poucos, eu fui doutrinando, ensinando ele sobre os fundos imobiliários e hoje ele tá super feliz. Tem lá 300 mil em fundos imobiliários e tá mega feliz, ganhando seu dinheirinho ali todo mês.
caindo 3, 4 mil reais para ele ali, ele reinvestindo, acumulando patrimônio, então não vale a pena. Para você ter uma noção, na cidade de São Paulo, o aluguel médio, né, o quanto que ganha quem tem uma casa, é de 0,5%, de 0,5 a 0,6 ali, até no máximo 0,7%. Com os fundos imobiliários, você ganha fácil aí 0,9, 0,8, quem sabe 1% todos os meses, isento de imposto de renda. Beleza? Então, não invista em imóveis. Ah, vou construir aqui para investir. Não compensa mesmo. 14º conselho. Não quer ter dor de cabeça? Faça uma carteira de investimento que tenha somente ETFs. Eu já falei isso aqui algumas vezes, tá? Sobre ETFs. Eu gosto muito de ETFs. A minha carteira de investimento, ela não tem só ETFs, tem ações também, mas é porque eu gosto de ter dor de cabeça, eu gosto de ter trabalho. Mas, cara, se você não quer ter dor de cabeça, não quer ter trabalho, monte uma carteira só com ETFs. No máximo ali, 6, 7 ETFs, no máximo. BOVA11, IVVB11, o DIVD11, se eu não me engano que é DIVD11, que é não, é NDIV11 do Nubank, NDIV11. Cara, coloca o ETF de inteligência artificial que agora tem na Bolsa Brasileira também, que agora não me vem na cabeça qual que é, mas coloca, vale a pena. Monte uma carteira com 5, 6 ETFs, ali 7 ETFs no máximo, feche os seus olhos e deixa acontecer naturalmente, que no longo prazo você vai ter retorno, beleza? E aí, o último conselho, né? O 15º conselho. Qual que é esse conselho? Se você precisar de ajuda, conte comigo. Pode me procurar. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo um link onde você pode conversar aqui com a minha equipe e a gente talvez fazer uma consultoria de investimento, se for o teu caso. Mas antes, aprenda, sabe? Coloque todos esses conselhos. Pode ver, eu deixei esse conselho por último, sabe? Só se, cara, você não consegue fazer isso, aí você procura um especialista. Caso contrário, pegue todos esses conselhos que eu mostrei pra vocês aqui agora e faça esses conselhos. Combinado? Deixa pra mim nos comentários se vocês curtiram, se algum desses conselhos você não sabia, qual conselho que você mais curtiu. Eu quero saber de você, deixa aqui pra mim nos comentários. Agora, no final do vídeo, tá aparecendo um outro vídeo aqui do canal que eu tenho certeza que faz total sentido pra você. Então, clica nele, assiste, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. Um grande abraço, Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.